Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, membros e congregados da Igreja Batista da Capunga, juntamente com as suas famílias. Também saudamos as nossas congregações no Janga, Areias e Nova Tiúma. Saudamos a todos aqueles que nos acompanham nesta noite através da internet. Todos são muito bem-vindos a este ambiente de adoração. Louvamos a Deus, porque apesar desta circunstância que vivemos por conta desta pandemia, nós podemos continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, podemos fazer de cada casa um lugar de adoração e de celebração ao Senhor, e quero convidar você não apenas a assistir o culto, mas ser um participante, ser o adorador que o Pai está procurando, que cada um de nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, com sinceridade, com inteireza de coração, e que isto seja motivo de grande alegria para o nosso Deus. Adore a Deus conosco, cultue ao Senhor, preste o seu culto a Deus. Nós vamos começar o nosso culto lendo a Palavra de Deus. Eu convido você a acompanhar a leitura da Palavra de Deus agora com o pastor André Guimel. Em nosso introito bíblico, vamos estar lendo o Salmo 34, do verso 1 ao 8. Acompanhe comigo essa leitura na sua Bíblia. E assim diz a palavra do Senhor: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém. Peço a todos que se coloquem em pé. Vamos louvar a Deus com o hino de número 8 do Inário para o Culto Cristão. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor.
Vamos orar, vamos falar com o Senhor nesse momento. Pai querido, obrigado, Senhor, porque sabemos que o nosso socorro bem presente é o Senhor. O Senhor é o nosso refúgio e o Senhor há de nos dar dias melhores, Senhor. Como a Tua palavra nos garante isso, Pai. Quero Te agradecer, Senhor, por esta igreja, por cada irmão, Senhor, cada família que nesse momento nos acompanha. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre os lares dessas pessoas. Que o Senhor possa contemplar cada desejo, Senhor, cada pedido e cada oração que é feita na casa dos Teus servos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de poder Te cultuar, Senhor, Te louvar, Te engrandecer, porque o Senhor é bom. E eu quero Te agradecer, ó Deus, porque nós temos essa liberdade de, nesse momento, Senhor, prestarmos o nosso culto ao Senhor. Fala poderosamente aos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, cause um impacto nas nossas vidas e possa, ó Deus, nos transformar e nos fazer cada vez mais a imagem e semelhança do Teu Filho, Jesus Cristo. Renova a nossa esperança, abençoa aqueles que precisam, Senhor, nesse momento de um cuidado especial, que o Teu Santo Espírito visite cada um. Cura os enfermos. Essa oração nós Te fazemos agradecidos desde já, em nome de Jesus. Amém.
Meus amados irmãos, hoje, dia 15 de abril, completa exatamente um mês desde o último culto que fizemos de forma presencial no templo da nossa igreja. Continuamos com as nossas atividades presenciais suspensas, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, do Governo do Estado de Pernambuco e também da Prefeitura do Recife. E queremos, como Igreja de Jesus, contribuir para evitar a maior proliferação deste vírus em nossa cidade e em nosso estado. Queremos contribuir orando e também ficando em casa. Estando em casa, estaremos evitando que este mal se propague ainda mais em nossa cidade. Então, vamos seguir as recomendações, saindo de casa apenas se houver extrema necessidade. Queremos também, neste momento, destacar a necessidade de continuar orando. Nós precisamos continuar intercedendo ao Senhor para que esta pandemia cesse em todo o mundo. Precisamos orar pelos outros países que estão sendo afetados, precisamos orar pelo Brasil, precisamos orar pelas nossas autoridades, precisamos orar pelos profissionais de saúde, por todos aqueles que foram infectados por este vírus. Precisamos orar a Deus pelas famílias daqueles que já vieram a falecer por conta desta contaminação. Precisamos clamar a Deus para que Ele de fato sare a nossa terra. Una-se a nós. Separamos 3 horários para oração, 6 da manhã, meio-dia e também 18 horas. Você pode orar nestes ou em outros horários, buscando a Deus, clamando ao Senhor pelo nosso país, pela nossa nação e particularmente pelo nosso estado de Pernambuco e pela nossa cidade do Recife, pela grande Recife, com tantas e tantas pessoas hoje lutando pela vida por conta da Covid-19. Queremos também destacar algumas atividades que teremos nestes dias até o próximo domingo. Quando terminar o nosso culto, você já sabe, temos um encontro marcado através de uma live no Instagram. Então saia do YouTube e vá para o Instagram e acompanhe-nos, portanto, em nossa live assim que terminar o nosso culto. Sexta-feira teremos mais uma live, você é nosso convidado a estar conosco. Sexta-feira que vem, às 9 horas da noite. Também no próximo sábado, às 19 horas, teremos mais uma live da nossa juventude. Up e Conexão estarão conectados com o pastor André Guimel para mais um momento de reflexão e também de comunhão entre os nossos jovens e adolescentes. No próximo domingo, eu quero convidar você para estar conectado conosco em todas as atividades. Lembrando, 9 horas da manhã nós temos o Espaço EBD, uma live no Instagram com a ministração da lição da Escola Bíblica Dominical. Você é nosso convidado a participar. À noite, após o culto da noite, nós teremos mais uma live no Instagram, encerrando o domingo. E você sabe que os cultos da manhã e da noite, às 10 da manhã e às 19 horas, serão transmitidos pela internet e também pela Rádio Evangélica FM. E nós queremos lembrar a você que no próximo domingo, dia 19, estaremos celebrando 97 anos de existência da nossa igreja. É exatamente o dia do aniversário da nossa igreja. Estamos caminhando rumo ao centenário da igreja. Faltam apenas 2 anos para o ano do centenário, 3 anos para o centenário propriamente dito, e nós convidamos você para unir-se a nós em gratidão a Deus no próximo domingo, às 10 da manhã e às 19 horas, para louvarmos ao Senhor, engrandecermos o seu nome, agradecermos a Deus pela existência desta igreja em nossas vidas, agradecermos a Deus pela instrumentalidade desta igreja em abençoar tantas pessoas, ser instrumento de bênção da parte de Deus para tantas pessoas que já foram alcançadas por Jesus, que estão sendo edificadas pela palavra do Senhor, que estão crescendo em comunhão, estão crescendo no conhecimento de Jesus. Glória a Deus pela existência da Igreja Batista da Capunga, e nós queremos agradecer a Deus com todos conectados no próximo domingo, às 10 da manhã e às 19 horas. Você certamente não pode perder essas 2 celebrações no próximo domingo. Vamos continuar servindo a Jesus, adorando a Jesus com as demais partes do nosso culto.
Irmão Iradley vai louvar ao Senhor agora. Aliás, ele e sua família, sua esposa e seus 2 filhos. Neste momento de dedicação, gostaríamos de expressar a nossa gratidão a todos os irmãos que têm transferido dízimos e ofertas para as contas correntes da nossa igreja, ajudando a nossa igreja a manter os seus compromissos mesmo nesse tempo de pandemia. Louvamos a Deus pelo compromisso, pela fidelidade de tantos irmãos
que têm dedicado dessa forma os seus dízimos e as suas ofertas. Gostaríamos de encorajar a todos os membros da nossa igreja, todos os congregados da nossa igreja, a que façam o mesmo e desta forma contribuam para a manutenção da nossa igreja nesses dias de pandemia, ajudando a nossa igreja da mesma forma a honrar todos os seus compromissos. Nós gostaríamos de lembrar que as contas correntes da nossa igreja estão disponíveis para transferências na Caixa Econômica, no Bradesco e no Itaú. Em nosso site e em nosso aplicativo você encontrará as informações bancárias para fazer, portanto, a sua transferência, e nós encorajamos você, meu irmão, a manter, portanto, a sua fidelidade ao Senhor por conta daquilo que Deus, sobretudo, tem feito para com você, para com a sua família, e que nós todos continuemos fiéis a Ele, honrando e glorificando o nome do Senhor, nosso Deus. Nós gostaríamos também, neste instante, de orar a Deus e interceder ao Senhor em favor desta circunstância e em favor também dos motivos de oração que estão no seu coração. Eu não conheço, eu não sei, mas Deus sabe. Ele sabe exatamente aquilo que está acontecendo neste exato momento com você, com a sua família. Então quero convidar você a fechar os seus olhos, reunir a sua família para este momento de oração e de intercessão ao Senhor. Feche os seus olhos e ore a Deus conosco. Pai Celeste, muito obrigado, ó Deus, por este momento precioso. Quando podemos nos unir, ó Deus, através da internet em oração. Quantos lares, ó Deus, estão conectados neste momento, orando neste exato momento, clamando ao Senhor. Ó Deus, nós te bendizemos e te glorificamos, Senhor, por esta bênção de podermos cultuar e adorar o teu nome, mesmo, ó Deus, pela internet. Queremos, ó Deus, agradecer-te, ó Deus, pelos dízimos e ofertas, ó Deus, que os teus filhos têm dedicado e ainda dedicarão no decorrer desta semana, que tu continues, ó Deus, suprindo as necessidades de cada família da tua igreja. Tu sabes, ó Deus, que os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis para as famílias da igreja, ó Deus, mas nós queremos te pedir que tu supras as necessidades, ó Deus, de todas as famílias da tua igreja. Ó Deus, que tu não deixes faltar nada que os teus filhos precisem, Senhor, para a sua sobrevivência neste tempo. Dá-lhes, ó Deus, da tua graça, ó Deus, a tua compaixão neste tempo, ó Deus, tão difícil que estamos vivendo. Queremos também, ó Deus, te rogar que tu venhas sarar a nossa terra desta pandemia, que tu nos dês, ó Deus, livramento desta pandemia, que tu tenhas misericórdia, ó Deus bendito, das nossas autoridades, que tu tenhas misericórdia dos profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate, ó Deus, a este vírus, ó Deus. Rogamos, Senhor, por aqueles que estão infectados, lutando pela vida. Rogamos, ó Deus, pelos familiares daqueles que já vieram a falecer, que tu ministres paz, conforto, Deus, consolo aos seus corações, que tu tenhas misericórdia, ó Deus bendito, de cada família, Senhor, enlutada neste momento. Queremos te pedir, ó Deus, envia-nos socorro do alto, socorro do céu, para que, ó Deus, pela tua graça, essa situação seja resolvida. Mas te pedimos também, ó Deus, ajuda-nos para que nestes dias possamos aprender, retirar todas as lições que precisamos tirar, ó Deus, com esta circunstância. Que possamos aprender tudo aquilo que tu estás procurando nos ensinar através deste problema, através desta adversidade. Nós te rogamos, ó Deus, e te suplicamos, venha ao encontro também de todos os pedidos de oração que estão nos nossos corações. Aqueles pedidos, ó Deus, que estão no coração de cada pessoa que nos acompanha, ó Deus, nesta noite, que tu venhas ao encontro dessas necessidades, desses problemas, dessas angústias, e que tu manifestes o teu poder e a tua glória na circunstância que cada um está vivendo. Nós te rogamos, Deus, te suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Vamos continuar adorando e louvando o Senhor nosso Deus. Vamos ficar em pé e cantar este hino tão lindo. Falar com Deus. Na oração encontro
para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de compartilhar a palavra do Senhor, que está registrada em Colossenses, capítulo 1, de 9 a 12. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 9 a 12. Localize na sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de um modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém. Meus amados, esse período tem sido um período de muita oração. Graças a Deus. Graças a Deus porque o povo de Deus tem se mobilizado para orar, para buscar a face do Senhor nosso Deus. Semana passada, uma ferramenta do Google indicou que, dentre as palavras mais comentadas na internet naquela semana ou naqueles dias, tinha sido a palavra oração. E nós esperamos, de fato, que nós desenvolvamos um estilo de vida de oração e de profunda comunhão com o Senhor. Vale a pena lembrar que oramos a Deus não apenas para derramar o nosso coração perante Ele, oramos não apenas para informar a Deus as nossas necessidades, aliás, Ele já as conhece muito bem. Oramos a Deus, sobretudo, para desenvolver um relacionamento de amor com Ele, para aprofundar a nossa comunhão com Ele. Por isso precisamos orar sem cessar, orar constantemente, ter o hábito de gastar tempo com Deus. Mas quando orarmos, devemos atentar para aquilo que estamos pedindo a Deus. Tiago já nos alerta que muitas vezes nós oramos e não recebemos porque pedimos mal. Não fazemos pedidos de acordo com o que Deus espera de nós. Assim como um pai muitas vezes não atende ao pedido de um filho, porque sabe que aquele pedido não é o melhor para o seu filho, e com responsabilidade o pai diz não. Muitas vezes Deus, da mesma forma, vai dizer não porque simplesmente estamos pedindo de forma errada. Não estamos pedindo algo que esteja de acordo com o propósito de Deus. Mas, assim como um pai pode se alegrar, tanto um pai quanto uma mãe podem se alegrar com os pedidos dos seus filhos, Deus, da mesma forma, pode se alegrar ou se entristecer com os nossos pedidos. Nós temos aqui, em Colossenses capítulo 1, pedidos de oração que são apresentados pelo apóstolo Paulo, que certamente Deus gostaria de ouvir de mim, de você, de cada um de nós. São orações que Deus gostaria de ouvir. São pedidos que nós precisamos apresentar a Deus com a certeza de que vamos alegrar o coração do Senhor. Portanto, vejamos que pedidos são esses. Primeiramente, precisamos pedir a Deus que sejamos cheios do pleno conhecimento da sua vontade. O verso 9 nos diz assim: por esta razão, desde o dia em que soubemos disso, Paulo havia recebido informações de Epáfras, líder espiritual da igreja de Colossos. Quando ele recebeu as informações através desse servo de Deus, disse ele: não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem do pleno conhecimento da sua vontade. Pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Meus amados, como precisamos do conhecimento da vontade de Deus? Como precisamos de discernimento da vontade de Deus? Como é que podemos ter conhecimento da vontade de Deus?
dois elementos fundamentais são nos apresentados aqui, a oração e a leitura da Bíblia. A Bíblia é a vontade moral de Deus. Deus nunca vai revelar a mim e a você que devemos fazer alguma coisa que contrarie a sua palavra, porque a palavra de Deus já está expressa. É a vontade moral de Deus. Então, a vontade de Deus nunca vai contrariar a palavra de Deus. Se você deseja conhecer melhor a vontade de Deus, leia a Bíblia. Também gaste tempo com Deus em oração, buscando ao Senhor nesse relacionamento a ser desenvolvido com Deus por meio da oração. Você terá melhores condições de conhecer a vontade de Deus. A maior necessidade que temos na vida, certamente, é conhecer a vontade do Senhor. Porque a vida é feita de decisões, a vida é feita de escolhas. E nós precisamos de discernimento da vontade de Deus para tomar decisões acertadas. Precisamos, para isso, conhecer o que está no coração de Deus. Nesses momentos de decisão, como precisamos conhecer o que está na mente, o que está no coração de Deus. Como precisamos sondar a Deus a respeito dos seus planos para a nossa vida, para a nossa família. Algumas questões são muito claras na Bíblia e nós nem sequer precisamos consultar a Deus, porque estão expressas na sua palavra, estão claras, portanto, na sua Bíblia. Por exemplo, não precisamos perguntar a Deus se Ele deseja que perdoemos a quem nos ofende, ou se devemos liberar o perdão a alguém. Não precisamos perguntar a Deus, porque isso está muito claro na Escritura, está muito claro na palavra de Deus. Entretanto, algumas questões não são tão claras e não estão especificamente na Bíblia, mas podem ser entendidas à luz de princípios da palavra de Deus que vão nortear as nossas decisões, que vão guiar as nossas decisões em momentos cruciais da nossa vida. Por exemplo, se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria isso? Ele agiria dessa forma? Ele falaria isso? Ele pensaria dessa maneira? Essa atitude que eu vou tomar agora, essa decisão que eu estou tomando, vai trazer honra e glória a Deus ou vai simplesmente alimentar o meu ego? São perguntas que podem nos ajudar a discernir a vontade de Deus no momento de decisão. Uma outra pergunta: essa decisão poderá trazer algum prejuízo à minha comunhão com Deus? Poderá trazer algum prejuízo à minha família ou à comunhão com a minha família? Essa atitude poderá trazer algum prejuízo ao meu relacionamento com os meus irmãos, que fazem parte da minha família de fé, da minha comunidade de fé? Portanto, busque na palavra de Deus os princípios que poderão nortear as suas decisões. Os princípios que você encontrar na Bíblia certamente serão de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. E lembre-se que a paz é o árbitro. Paulo, escrevendo também aos Colossenses, no capítulo 3, ele vai nos lembrar que a paz é o árbitro nos nossos corações, que nós devemos ter no momento de decisão. Se não temos paz, por que vamos tomar uma decisão? A vontade de Deus certamente é seguida de paz. Ela nos enche de paz. Por mais difícil que seja a decisão, nós podemos ter paz no nosso coração porque estamos tomando a decisão de acordo com a vontade de Deus. E um detalhe muito importante: tendo conhecido a vontade de Deus, precisamos ter coragem para obedecer a Deus e fazer o que Ele está nos mandando fazer. Não basta conhecer a vontade de Deus. Não basta conhecer a sua vontade sem ter a disposição de obedecer. Talvez a decisão mais importante que você precisa tomar hoje não seja a decisão de perguntar a Deus qual é a sua vontade. Talvez seja simplesmente pedir a Deus: Senhor, coragem, dá-me coragem para fazer o que Tu já me mostraste que eu devo fazer. Seja simplesmente coragem para obedecer a Deus.
E há um detalhe interessante que Paulo pede para que os crentes daquela igreja de Colossos sejam plenos do conhecimento da vontade de Deus. E o verso 9 vai terminar: em toda sabedoria e entendimento espiritual. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Meus amados, como precisamos de sabedoria. Como precisamos de sabedoria. Como precisamos pedir a Deus sabedoria. Como precisamos pedir a Deus sabedoria. Tiago vai nos dizer que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que a todos dá e a ninguém nega. Você se lembra do caso de Salomão? Deus lhe deu a oportunidade de pedir o que ele quisesse. E o que ele pediu? Dá-me entendimento, Deus. Dá-me sabedoria, para que eu possa guiar esse povo. Eu sou uma criança, eu sou um menino. Eu não tenho experiência, eu não tenho condições de guiar este povo. Então, por favor, Deus, dá-me sabedoria. E Deus se alegrou tanto com aquele pedido, porque sabedoria é uma oração, é um pedido que alegra o coração de Deus. Deus se alegrou tanto com aquele pedido de Salomão, que disse a ele: você poderia ter me pedido bens, você poderia ter me pedido vitórias sobre os seus inimigos, você poderia ter me pedido riquezas, você me pediu sabedoria. Como você não me pediu outras coisas, você me pediu sabedoria, eu vou lhe dar o que você pediu e vou lhe dar também o que você não pediu. Vejam só o que é um pedido que alegra o coração de Deus. Como precisamos pedir a Deus coisas que alegram o seu coração. Como precisamos pedir a Deus sabedoria. Há uma diferença fundamental entre sabedoria e inteligência. A sabedoria, ela nos acompanha nas nossas decisões. Elas norteiam as nossas decisões. As nossas penitenciárias estão cheias de pessoas inteligentes, mas que não usaram a inteligência para o seu próprio bem, para o bem de suas famílias, para o bem da sociedade. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para tomar decisões acertadas, para fazermos as melhores escolhas. Precisamos pedir a Deus que nos encha de sabedoria e entendimento espiritual, porque existem muitas coisas que só se discernem espiritualmente. Paulo nos ensina isso de forma muito clara nas suas cartas, nas suas epístolas. Precisamos de sabedoria e entendimento espiritual, discernimento daquilo que realmente é de Deus, daquilo que não é de Deus, daquilo que é de acordo com a vontade de Deus e aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus. Que o Senhor nos encha do conhecimento da sua vontade, que nós tenhamos pleno conhecimento daquilo que Ele quer para nós. E mais, que nós tenhamos sabedoria e entendimento espiritual para discernir espiritualmente tudo aquilo que envolve a nossa vida, tudo aquilo que envolve a nossa família, tudo aquilo que envolve o nosso caminhar neste mundo, especialmente nesses dias de pandemia. Segundo pedido que Deus gostaria de ouvir é o pedido para que nós cresçamos no conhecimento de Deus. O primeiro pedido é para que tenhamos pleno conhecimento da sua vontade. Agora é que tenhamos pleno conhecimento de Deus, para que cresçamos no conhecimento de Deus. O verso 10, acompanhe comigo Colossenses 1, verso 10. Paulo vai dizer: dessa maneira vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. Pleno conhecimento de Deus é perfeita comunhão que resulta no pleno conhecimento da sua vontade também. Como é que podemos desejar conhecer a vontade de Deus sem conhecer plenamente a Deus? O que Paulo indica aqui é um processo de crescimento no pleno conhecimento de Deus, em que nós poderemos conhecer a Deus de uma maneira melhor. Desde aquele dia bendito, em que entregamos nossa vida a Jesus, em que confiamos nossa vida aos seus cuidados, em que recebemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, desde aquele dia
iniciamos um processo de crescimento no conhecimento de Deus, processo esse que só vai terminar na eternidade. Só vai terminar na eternidade. Então precisamos avançar nesse processo, precisamos crescer nesse processo. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12, Paulo vai dizer, porque agora vemos como por espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. A Bíblia, a Mensagem, traduz esse verso da seguinte maneira: hoje não vemos as coisas com clareza. Estamos como que num nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Mas isso não vai durar muito. O tempo vai melhorar e o sol vai aparecer. Então veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo-o diretamente e assim como Ele é, assim como Ele nos conhece. Nós o conheceremos plenamente, assim como Ele é de fato e assim como Ele nos conhece. Entretanto, enquanto estivermos aqui neste mundo, jamais teremos esse conhecimento pleno. Conhecimento pleno acontecerá na eternidade. Enquanto estamos aqui, jamais poderemos nos contentar com o conhecimento já adquirido. Jamais poderemos achar que chegamos a um ponto no nosso conhecimento de Deus que não precisamos mais crescer ou não precisamos mais aprofundar esse conhecimento. Por isso o profeta vai nos dizer, o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu vou repetir, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ou seja, precisamos não apenas conhecer o Senhor, mas precisamos prosseguir em conhecer o Senhor, porque temos muito que conhecer de Deus ainda. Muito que conhecer. E Oséias ainda vai nos dizer, pois misericórdia quero, não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus quer que o conheçamos sobre todas as coisas, que o conheçamos mais do que a adoração. Oferecer holocaustos lá era um símbolo da adoração. Deus deseja que nós o adoremos, sim, mas que muito mais o conheçamos. Porque o conhecimento de Deus vai nos ajudar na nossa adoração. O conhecimento de Deus facilitará a nossa adoração. Conhecimento de Deus, mais do que holocaustos, é o que eu quero. Oséias 4, verso 6, vai nos dizer ainda, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O povo de Israel estava sendo destruído porque lhe faltava conhecimento. A falta de conhecimento pode nos levar a tomar decisões erradas, decisões equivocadas. Há aqueles também que confundem conhecimento de Deus com o conhecimento da palavra de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Conhecer a palavra de Deus é uma coisa, conhecer a Deus é outra coisa. Os judeus, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes que crucificaram Jesus, que defenderam, crucificam, como vimos tão bem na semana passada. Esses fariseus conheciam muito mais as Escrituras do que todos nós juntos. Conheciam muito mais a palavra de Deus do que todos nós juntos. Mas não conheciam a Deus efetivamente. Não conheciam o Deus da palavra. Não conheciam. Eles apenas conheciam a palavra. Não procuraram conhecer o Deus da palavra. Não conheceram o coração do Deus da palavra. O que é que o conhecimento de Deus fará por nós? O conhecimento de Deus certamente nos ajudará a enfrentar os desafios deste tempo. O conhecimento de Deus nos dará subsídios, nos dará forças para enfrentarmos todas as situações da vida.
A palavra de Deus nos diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras, precisamos conhecer o poder de Deus, precisamos conhecer o próprio Deus em profundidade. Terceiro pedido que Paulo nos apresenta aqui é que nós possamos agradar a Deus em tudo. Não apenas em algumas coisas, mas agradar a Deus em tudo. O verso 10, de acordo com uma outra versão, vai nos dizer: assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Paulo estava orando para que os crentes daquela igreja pudessem viver de maneira digna do Senhor, ou seja, de maneira que pudesse honrar o Senhor, agradando a Deus em tudo. Não apenas em algumas coisas, mas em tudo. Agradar a Deus é alegrar o coração de Deus. Agradar a Deus é alegrar o coração de Deus. Eu fico a pensar na alegria do coração de Deus em ver o seu filho e poder dizer: este é o meu filho amado em quem eu me agrado. O pai pôde falar isso a respeito do filho, a respeito de Jesus, no momento do seu batismo. Será que ele pode dizer o mesmo a respeito de nós? A nosso respeito? Será que temos agradado a Deus com as nossas decisões? Será que temos agradado a Deus com as nossas ações e com as nossas reações? A maneira como reagimos quando pisam no nosso calo, quando pisam no nosso pé, a maneira como reagimos quando somos ofendidos, quando passamos por alguma situação de aflição, de aperto, quando somos colocados dentro de uma panela de pressão, a maneira como reagimos nesse momento tem agradado a Deus, tem agradado ao Senhor? Será que os nossos planos pós-pandemia estão agradando a Deus, estão alegrando o seu coração? Será que a nossa vida em família está agradando a Deus? Será que o nosso caráter está agradando a Deus, o nosso jeito de ser? Será que Deus tem se agradado dos nossos relacionamentos? Casamento, namoro, noivado, relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre irmãos dentro da mesma casa, inclusive nesses dias de pandemia. Oremos. Oremos para que Deus nos ajude a agradá-lo em tudo, não apenas em algumas coisas. Paulo pede para que Deus ajude aqueles cristãos de Colossos a viverem de maneira digna, de maneira honrosa ao nome de Deus e a agradá-lo em tudo, não apenas em algumas coisas, não apenas em algumas áreas da sua vida, mas em tudo. Em quarto lugar, devemos orar a Deus para que Ele nos ajude a frutificar. Sim, que Ele nos ajude a produzir frutos. Frutos que honrem e glorifiquem o seu nome. Verso 11, ou melhor, o verso 10, vai nos dizer ainda: oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Frutificando em toda boa obra. Vale a pena lembrar, de acordo com Efésios capítulo 2, que nós somos salvos não pelas obras, mas pela graça. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça de Deus. Paulo vai nos dizer claramente ali em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie em si mesmo. Mas o verso 10 tem algo muito importante a nos dizer. O verso 10 nos diz, de Efésios capítulo 2, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, não somos salvos pelas obras, somos salvos pelas obras de Jesus, pela obra
salvífica de Jesus lá na cruz, mas somos salvos para as boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. E Paulo ora aqui para que os crentes daquela igreja pudessem frutificar em toda boa obra. Meus amados, quais são os frutos que Deus tem colhido de nós? Quais são os frutos que Deus tem colhido de nós? Esses frutos darão honra e glória ao seu nome, glorificarão o nome do Senhor. Veja alguns frutos que certamente irão glorificar a Deus. Por exemplo, orar por alguém nesse tempo. Por exemplo, levar alguém a Jesus. Será que isso vai glorificar a Deus? Com certeza. Discipular alguém, ajudar alguém na sua caminhada com Jesus, abrir a sua porta, a porta da sua casa quando a quarentena passar, para que na sua casa haja um pequeno grupo para estudar a Bíblia, para compartilhar a palavra de Deus com seus vizinhos. Dedicar-se a um ministério, será que isso vai honrar o nome do Senhor? Será um fruto que vai glorificar a Deus? Com certeza, com certeza. Isso me faz lembrar de Lucas, capítulo 13, a respeito de uma figueira que Jesus amaldiçoou porque não encontrou frutos nela. De longe parecia uma figueira muito bonita, frondosa, cheia de flores, de folhas, mas quando Jesus se aproximou, só encontrou flores e folhas. Não encontrou frutos. Frutos. O Senhor não quer que simplesmente sejamos uma figueira frondosa, bonita, aparente. Mas ao se aproximar de nós, Ele quer encontrar em nós frutos que glorifiquem a Ele. Ele mesmo disse lá em Mateus capítulo 5, verso 16, que as pessoas, vendo as nossas obras, vão poder glorificar o Pai. Porque essas obras são feitas em Deus, são feitas por meio dEle. E para a honra e para a glória dEle. Vimos aqui alguns frutos que certamente vão honrar e glorificar o nome do Senhor. Mas não se esqueça do fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, Paulo fala a respeito do fruto do Espírito. Não é o fruto do Marcos, não é o fruto do José, da Maria. É o fruto do Espírito. É o resultado da obra do Espírito nas nossas vidas. E ele vai dizer que esse fruto tem algumas fatias. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todas essas fatias fazem parte do fruto do Espírito. São resultados da obra de Deus em nós, daquilo que Ele está fazendo e que Ele quer fazer em nós. Para frutificarmos em toda boa obra, precisamos permitir que o Espírito de Deus produza em nós o fruto do seu Espírito, o fruto do seu trabalho nas nossas vidas. Paulo diz que nós devemos orar a Deus, nos ensina a orar, para que tenhamos uma vida frutífera, que possamos produzir frutos bons, frutos agradáveis a Deus, que tragam honra e glória ao seu santo nome. Mas a palavra de Deus nos mostra que se nós orarmos assim, pedindo a Deus pleno conhecimento da sua vontade, pleno conhecimento de Deus, se nós orarmos pedindo a Deus que possamos agradá-lo em tudo, não apenas em algumas coisas, se nós orarmos a Deus para que frutifiquemos, para que tenhamos de fato uma vida frutífera, e vale a pena lembrar de João capítulo 15, quando Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Se nós queremos produzir frutos, precisamos estar ligados à videira, precisamos estar ligados ao Senhor, conectados com a videira. O galho que não está ligado à videira, ele seca, ele murcha,
Precisamos estar conectados à videira, porque a seiva vem dela. Nós somos apenas galhos, ramos. Jesus é a videira. O Pai é o agricultor. Nós somos os galhos para produzir frutos que tragam honra e glória ao seu nome. Se pedirmos a Deus essas coisas, o que é que vai acontecer? O verso 11, volte comigo ao texto de Colossenses. O resultado da oração será o seguinte. Colossenses 1, verso 11. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria. Paulo diz que se nós orarmos dessa forma, nós seremos fortalecidos com o poder de Deus. Que coisa maravilhosa, extraordinária. Por que precisamos do poder de Deus? Por que precisamos? Efésios capítulo 6, você pode abrir a sua Bíblia? Efésios 6, de 10 a 13, Paulo vai dizer o seguinte à igreja de Éfeso. Efésios 6, de 10 a 13. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Precisamos nos fortalecer com poder, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas feitas de carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Certamente o inimigo das nossas almas fará tudo o que estiver ao seu alcance para nos impedir de cumprir os propósitos que Deus tem colocado nos nossos corações, crescer no conhecimento da vontade de Deus, crescer no conhecimento do próprio Deus, ter uma vida frutífera, agradar a Deus em tudo. Ele vai fazer todo o possível para nos impedir disso. Mas, se nós nos fortalecermos com o seu poder, certamente teremos condições de vencer toda a adversidade, todas as circunstâncias que vierem para a nossa frente. Para que precisamos efetivamente do poder de Deus? Para vencer tudo isso, mas também para outras coisas muito interessantes. Muito interessantes. Aliás, antes de prosseguir, será que existe alguma coisa que a gente pode fazer sem o poder de Deus? Na igreja, por exemplo, será que existem algumas coisas que nós podemos fazer sem o poder de Deus? Existem. Pregar um sermão, por exemplo. Você pode pregar um sermão sem o poder de Deus. Dar uma lição da escola bíblica dominical também pode ser. Cantar num grupo coral, fazer um solo, tocar um instrumento, tudo isso pode ser feito sem o poder de Deus. Aliás, certo autor afirmou que se o Espírito Santo se retirasse de algumas igrejas, e que isso jamais aconteça com a nossa, se o Espírito Santo se retirasse de muitas igrejas, elas nem perceberiam a ausência dele durante um bom tempo. Um outro autor afirmou que muitas vezes nós esperamos o fruto do Espírito de pessoas que não são crentes, embora estejam dentro da igreja, embora sejam membros da igreja às vezes. Se nós podemos fazer algumas coisas sem o poder de Deus, existem outras coisas que só podem ser feitas com o poder de Deus. Vencer, derrotar o desânimo, você só pode fazer isso pelo poder de Deus. Vencer, derrotar as tentações somente pelo poder de Deus. Liberar o perdão, amar e orar por uma pessoa que lhe ofende, que fala mal de você, que trai a sua confiança. Você só pode fazer isso pelo poder de Deus. Jesus disse que se nós amamos aqueles que nos amam, não há mérito algum nisso. Mas se você ama quem lhe persegue, se você ora por quem lhe persegue, certamente aí está o poder de Deus na sua vida. Por exemplo, é impossível também transformar o nosso caráter
o nosso jeito de ser, de tal forma que nós nos pareçamos mais com Jesus, a não ser pelo poder de Deus. Só o poder de Deus pode transformar a nossa vida. Só o poder de Deus pode transformar uma pessoa arrogante numa pessoa humilde. Só o poder de Deus pode transformar uma pessoa depravada numa pessoa santa. Só o poder de Deus pode transformar uma pessoa maledicente numa pessoa bendizente. Só o poder de Deus pode transformar uma pessoa grossa numa pessoa doce e amorosa. Só o poder de Deus pode transformar uma pessoa gananciosa numa pessoa generosa. Só o poder de Deus pode transformar uma pessoa avarenta numa pessoa desprendida dos bens materiais. Como é que acontece esse fortalecimento no poder de Deus? Não acontece num culto apenas. Não acontece num evento de final de semana ou no meio da semana, como estamos celebrando hoje no nosso culto. Não, é um processo que acontece no dia a dia. É uma obra que Deus opera dentro de nós todos os dias. Na medida em que dedicamos a nossa vida a Deus, na medida em que consagramos a nossa vida ao Senhor, o fortalecimento com o poder de Deus vem quando confessamos os nossos pecados ao Senhor e os abandonamos. Quando deixamos de lado todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corremos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É dessa forma que somos fortalecidos com o poder de Deus. Somos fortalecidos quando deixamos de lado a superficialidade de um relacionamento firmado, talvez em palavras, em declarações, para nos dedicarmos com todo o coração e devoção ao aprofundamento da nossa comunhão com Deus. A palavra de Deus nos diz, em 2 Crônicas 16, verso 9, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, para que ele se mostre forte, para aquele cujo coração é íntegro para com ele. A Bíblia, a mensagem, traduz esse verso da seguinte maneira: o Eterno está sempre atento, buscando pessoas inteiramente comprometidas com ele. O Eterno está sempre atento, buscando pessoas inteiramente comprometidas com ele. É dessa forma que somos fortalecidos com o poder de Deus, quando nos dedicamos inteiramente a Ele, quando nos comprometemos totalmente com Ele, quando levamos a sério os nossos compromissos assumidos com Deus, sobretudo, quando gastamos tempo com Deus em oração e meditação da Sua palavra. É dessa forma que Deus vai nos fortalecendo com o seu poder e nos dando condições de enfrentarmos melhor os desafios que temos pela frente. Então, o resultado da oração, o primeiro resultado é este: que nós sejamos fortalecidos com o poder de Deus. E o segundo resultado da oração está no verso 12. O verso 12 vai nos dizer: dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Paulo está dizendo que se nós orarmos esta oração que Deus gostaria de ouvir, nós seremos pessoas gratas. Seremos pessoas agradecidas. Daremos graças ao Pai. Daremos graças ao Pai em todas as circunstâncias, como Ele mesmo recomendou à igreja de Tessalônica. Deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Que nós nos tornemos pessoas mais agradecidas. Sejamos pessoas mais gratas por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por seu amor, seu cuidado. Que, mesmo em meio a esta pandemia, nós possamos encontrar os motivos, tantos e tantos motivos, para agradecer ao Senhor. O salmista no Salmo 103 nos diz: bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios.
que nós possamos nos lembrar desses benefícios e nos tornar pessoas mais agradecidas a Ele. Então o resultado dessa oração será simplesmente que seremos pessoas mais fortalecidas com poder para enfrentar os desafios e seremos pessoas mais agradecidas. Bem, que o Senhor nos fortaleça com o seu poder, para que sejamos mais úteis a Ele, para que o sirvamos melhor, para que testemunhemos mais do seu poder e da sua graça, para crescermos no conhecimento dele e da sua vontade, para que venhamos agradá-lo em tudo com os frutos que puderem ser colhidos das nossas vidas. Que o Senhor, para tanto, nos ajude e nos abençoe. Amém e amém. Feche os seus olhos e ore a Deus comigo nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua bendita palavra. E nós te pedimos, Deus, ajuda-nos a fazer as orações que alegram o teu coração. Ajuda-nos a fazer as orações que certamente tu gostarias de ouvir. E por isso nós queremos, ó Pai, pedir que tu nos enchas do conhecimento da tua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dá-nos discernimento da tua vontade. Dá-nos compreensão da tua vontade. Ajuda-nos também a crescer no conhecimento do Senhor. Nós queremos te conhecer melhor, Deus. Queremos te conhecer melhor. Queremos aprofundar o nosso conhecimento de ti. Não apenas da tua palavra, mas o conhecimento da tua pessoa. Tu és o Deus das nossas vidas. E nós queremos te conhecer melhor. Um dia estaremos contigo na eternidade e veremos o Senhor como tu és de fato. Mas, ó Deus, hoje queremos crescer no conhecimento do Senhor, porque certamente, conhecendo melhor a ti, teremos melhores condições, ó Deus, de viver de acordo com a tua vontade e teremos melhores condições de enfrentar os desafios deste tempo presente. Pai amado, ajuda-nos a te agradar em todas as coisas. Não queremos te agradar apenas em algumas coisas, Deus. Não queremos te agradar apenas em alguns ambientes. Queremos te agradar em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Queremos te agradar, ó Deus, em tudo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a frutificar. Livra-nos, ó Deus, de termos uma vida sem frutos. Queremos frutificar e que, ó Deus bendito, o mundo possa colher, ó Deus, em nós o fruto do teu Espírito, o resultado da tua obra nas nossas vidas, resultado daquilo que tu estás fazendo em nós. Que nós possamos frutificar em toda boa obra, em nome de Jesus, e que desta forma sejamos fortalecidos com o teu poder e sejamos gratos, sejamos agradecidos. Ó Deus bendito, atende a nossa oração. Esta oração certamente é uma oração que alegra o teu coração. Ouve a nossa oração. Ouve a nossa súplica. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.
Sua alma clame ao Senhor. Quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Queremos agradecer a participação de todos aqueles que nos acompanharam pela internet e deixar o convite para que estejamos juntos agora, tão logo terminemos o nosso culto, no Instagram. Tão logo acabe o culto aqui no YouTube, vá para o Instagram e esteja conosco para mais um momento de comunhão, de oração e reflexão na palavra do Senhor. Lembrando que sexta-feira nós teremos mais uma live, sábado a live da nossa juventude e no próximo domingo toda a celebração de aniversário, de gratidão a Deus pelos 97 anos de existência da Igreja Batista da Capunga. Esteja conosco, participe conosco desta grande festa de louvor e gratidão ao Senhor nosso Deus. Nós oramos ainda, ao encerrar este culto, pedindo a Deus que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam continuamente sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações, sobre todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Amém.